Alguns vilões atacaram Dexter com ameaças e violência. O Ice Truck Killer não precisou disso. Ele deixou Dexter vir até ele, passo a passo. Cena de crime por cena de crime. E quando Dexter percebeu o que estava acontecendo, ele já fazia parte do plano. Neste vídeo, vou explicar por que Brian Moser, o Ice Truck Killer, é o vilão mais aterrorizante de Dexter. Seu ritual de assassinato era frio, calculado e simbólico, mesmo se você não considerar mais nada. O método de matar de Brian Moser é literalmente um dos elementos mais perturbadores de toda a série Dexter. Sua abordagem era fundamentalmente diferente de outros vilões, porque seu foco não estava em tirar vidas. Isso não era o que o motivava. Não. Todo o seu plano era um ataque psicológico projetado para penetrar nas barreiras que Dexter havia construído ao redor de sua consciência e trazer à superfície memórias que ele havia suprimido por décadas, algo que ninguém mais jamais conseguiu fazer. Diferente de Trinity, que matava para satisfazer um ciclo compulsivo, ou Jordan Chase, que assassinava por poder e dominação, as vítimas de Brian nunca foram realmente o ponto, elas eram apenas cenário numa apresentação elaborada com uma plateia de uma pessoa só. E ele foi a extremos para essa apresentação. Isso é algo que vimos desde o primeiro assassinato. O primeiro corpo não foi deixado enterrado ou escondido, foi posto em exibição. Dentro de uma piscina pública, banhado em luz azul e cloro, uma série de partes corporais cuidadosamente desmembradas flutuava uma cabeça, braços, pernas, tudo embrulhado firmemente em plástico. Os restos estavam completamente drenados de sangue, extremamente precisos, como se alguém os tivesse propositalmente esterilizado para uma autópsia. Ver isso como um evento isolado já é bastante horripilante, mas quando você olha o panorama geral, isso era uma migalha sinistra nos levando a um fim muito mais sombrio. Nenhuma de suas mortes foi bagunçada. Elas foram bem pensadas e encenadas para enviar uma mensagem ao seu irmão. A questão é que o Ice Truck Killer não selecionava vítimas por suas falhas morais ou significado pessoal. Nada disso importava. Ele as escolhia por quão úteis elas seriam em seu design maior para alcançar Dexter. E ele só piorou com o tempo. Começou com simples desmembramentos deixados em lugares onde Dexter seria chamado como especialista forense. Ele chegava a cenas de crime diferentes de qualquer coisa que Miami já havia visto antes. O caso da pista de patinação, onde Dexter encontrou 5 pontas de dedos cortadas congeladas abaixo da superfície, foi apenas mais uma das jogadas horripilantes de Brian. Esta era uma pista de patinação onde eles costumavam patinar quando crianças. Uma memória inocente, usada como inspiração para o fim da vida de alguém. Se isso não fosse direto o suficiente, os esmaltes descombinados em cada dedo eram uma referência direta à mãe deles. Quando isso falhou em despertar completamente as memórias de Dexter, Brian se tornou caótico. Cabeças de bonecas substituídas em corpos, membros arranjados de formas estranhas e locais de despejo cuidadosamente selecionados que eram callbacks subconscientes ao trauma compartilhado da infância. Cada peça que ele criava era mais detalhada que a anterior, projetada para penetrar mais fundo na psique de Dexter. Este ataque psicológico alcançou seu clímax no quarto de hotel manchado de sangue, numa cena que acabou sendo um gatilho para todas as memórias vívidas que Dexter nem sabia que estava guardando. O quarto estava encharcado de sangue, mais tarde revelado ter vindo de 5 corpos diferentes. Mesmo que nenhum dos corpos estivesse realmente no quarto, apenas o sangue foi suficiente para trazer de volta o horror que ele testemunhou quando criança. Brian forçou Dexter a fisicamente voltar ao seu trauma formativo ao recriar o assassinato brutal de sua mãe. O sangue quente nas paredes e no chão era a chave para destrancar o passado fragmentado de Dexter, trazendo sua história de origem para sua consciência presente mais rápido do que ele jamais poderia ter esperado. Brian estava tentando nada menos que o renascimento psicológico completo de seu irmão, algo que ele achava que Dexter realmente precisava. Sem o código de Harry. Se você já está fisgado, certifique-se de apertar aquele botão de curtir para mostrar seu apoio. Não se esqueça de se inscrever com notificações ativadas para nunca perder o próximo mergulho profundo nos vilões mais sombrios de Dexter. Apenas Brian forçou Dexter a questionar se toda sua existência foi construída numa mentira fundamental, se o monstro não era apenas parte dele, mas seu eu mais verdadeiro. E ele não fez tudo isso apenas do lado de fora. A manipulação de Dexter e Debra, um mestre do engano. Brian Moser transformou sua guerra psicológica numa forma de arte através de sua manipulação, tanto de Dexter quanto de Debra Morgan. Diferente de outros vilões que confrontaram Dexter diretamente, Brian orquestrou uma infiltração no círculo íntimo de Dexter. Esse nível de controle tornou ameaças físicas totalmente desnecessárias. Seu verdadeiro poder era sua capacidade de mover ambos os irmãos como peças de xadrez num jogo que eles nem sabiam que estavam jogando. A criação de Rudy Cooper foi tão insana que deveria ser uma aula magistral em engano estratégico. Brian criou uma persona especificamente projetada para apelar às vulnerabilidades de Debra. Atencioso onde outros haviam sido negligentes, estável onde outros haviam sido caóticos e dedicado onde outros haviam sido indiferentes. Ele era o homem perfeito que ela estava esperando. Deb nunca realmente recebeu o amor que queria de ninguém ao redor. Seu pai praticamente a ignorava. Seus colegas de trabalho não achavam que ela era tão boa quanto eles. Mesmo ela tendo se provado no espaço dominado por homens repetidas vezes sem falhar, esta era uma garota que só precisava do cara certo para realmente vê-la pela pessoa incrível que ela era. Cada interação foi calculada para fortalecer sua posição dentro da família Morgan, enquanto coletava inteligência sobre seu verdadeiro alvo. E funcionou perfeitamente. Nos primeiros 6 episódios, ele havia se aproximado tanto dela que ela literalmente o chamou da melhor coisa que já aconteceu com ela.
Ela nem pensou duas vezes antes de concordar em morar com ele. Mal sabia ela que estava dizendo sim ao assassino mais procurado de Miami na época. Era louco como ele mantinha controle emocional perfeito, enquanto parecia completamente genuíno. Ele estudou as inseguranças e desejos de Debra, espelhando exatamente o que ela precisava, enquanto não sentia nada. A capacidade de Brian de imitar emoção era perturbadoramente boa. Ele podia fingir calor, preocupação, até amor, e fazer as pessoas acreditarem. Diferente de Dexter, que frequentemente tropeçava em sorrisos forçados e conversa fiada estranha, Brian tinha controle completo. Ele podia inspirar sentimentos reais em outros enquanto permanecia inteiramente desconectado. Conforme o relacionamento progredia, Brian começou a se colocar mais próximo de Dexter e criou oportunidades para observação casual sem ninguém suspeitar de nada. Ele projetou conversas que sutilmente sondavam as defesas psicológicas de Dexter enquanto plantava sementes de dúvida sobre sua identidade construída. Ele estudou os maneirismos e padrões de seu irmão durante reuniões familiares e interações informais, coletando inteligência que se provaria devastadora quando finalmente usasse tudo que havia coletado contra ele. Isso lhe deu uma vantagem enorme sobre Dexter, porque Brian se tornou uma grande parte de sua vida, algo que ninguém mais jamais conseguiu fazer. Brian se juntou a Dexter para um jantar amigável, comeu com ele, criou laços com ele. Ele conquistou a confiança completa dos Morgans, criando uma situação onde Deb estava começando a ter ciúmes dele e Dexter passando tempo juntos. Dos dois lados também. Por um lado, ela queria que Rudy passasse mais tempo com ela e a tivesse em mente o tempo todo, e por outro, ela não suportava como Dexter tinha mais facilidade de se abrir com ele do que jamais teve com ela, jogando com os dois ao mesmo tempo. Tudo isso enquanto orquestrava uma série de assassinatos projetados para despertar a verdadeira natureza de Dexter. No início, isso também foi fácil, mas no final da temporada também vemos até onde ele estava disposto a ir para manter sua identidade escondida. Quando Angel Batista chegou perto de descobrir sua verdadeira identidade, ele não hesitou e o esfaqueou, e continuou a ser amigo de Dexter como se não fosse nada demais. Esta existência dupla mostrou um nível de compartimentalização que até Dexter, que era mestre da vida dupla, achou aterrorizante. Foi uma traição, mas mais que isso, foi chocante. Para Deb, destruiu sua crença em seu próprio julgamento e capacidade de conexão significativa. Para Dexter, foi prova de que alguém existia que podia igualar suas capacidades enganosas enquanto excedia seu controle emocional, o que foi muito mais perturbador. Brian enganou o Miami Metro e as duas pessoas que trabalhavam intimamente com criminosos todos os dias, mas ainda assim não viram. Ele sequestrou Debra logo depois de pedi-la em casamento. Numa única noite, ele lhe deu tudo o que ela estava esperando, e depois arrancou direto de suas mãos. Ele havia construído sua confiança apenas para acabar usando-a como isca, e ela entrou direto na arma dela. Ele a nocauteou, a embrulhou em plástico na mesa de matar de Dexter. Com isso, Brian criou o cadinho psicológico definitivo. Um teste projetado para forçar Dexter numa escolha que definiria sua verdadeira natureza. Você não pode ser um assassino e um herói. Brian nunca precisou matar Debra ele mesmo. A morte dela só teria significado se viesse pelas mãos de Dexter, simbolizando sua completa rejeição das restrições artificiais de Harry e abraço total de sua irmandade de sangue. O que você acha? Brian Moser foi o vilão mais manipulador que Dexter já enfrentou? Deixe um comentário abaixo com seus pensamentos, e se você está curtindo a análise, dê uma rápida tocada nos botões de curtir e inscrever-se. Brian ofereceu a Dexter aceitação incondicional de sua natureza mais sombria, algo que ele nunca havia realmente experimentado, mas apenas se ele sacrificasse a única pessoa que havia lhe mostrado amor incondicional. Esta escolha impossível foi além de qualquer coisa que um simples vilão faria. Foi tortura existencial projetada para quebrar Dexter em sua linha de falha psicológica mais profunda. A recusa final de Dexter em matar Debra representou sua primeira escolha moral autêntica, não guiada pelo código de Harry, mas por uma conexão humana genuína. A decisão final de Dexter de não matar Debra foi sua primeira decisão verdadeiramente moral, impulsionada por uma conexão humana sincera ao invés do código de Harry. E ainda assim, esta vitória veio ao custo de rejeitar a única pessoa que poderia ter verdadeiramente o entendido pelo que ele realmente era. Ao escolher proteger Debra, Dexter paradoxalmente garantiu que permaneceria isolado em sua verdadeira natureza para sempre. Para Debra, a coisa toda foi tão traumatizante que ela simplesmente mudou. Sua sensibilidade emocional se transformou em cinismo defensivo. Sua confiança foi quebrada, e sua fé em seu próprio julgamento foi arruinada. Mesmo quando ela eventualmente se recuperou e encontrou novos relacionamentos, a sombra da traição de Rudy Cooper influenciou sua abordagem à intimidade e confiança até o fim de sua vida. Até o fim de sua vida, a sombra da traição de Rudy Cooper continuou a moldar sua abordagem à intimidade e confiança, mesmo quando ela eventualmente se recuperou e encontrou novos relacionamentos. O Ice Truck Killer foi aterrorizante pelo que ele fez a Deb e seu número de mortos, mas pior foi a realidade de que ele era Brian Moser, irmão biológico de Dexter e gêmeo psicológico. Brian e Dexter, uma história de horror de irmãos. Sua conexão sanguínea o transforma de um vilão padrão em algo muito mais perturbador, uma personificação viva do que Dexter poderia ter se tornado sem a intervenção de Harry.
Brian personificou um tipo diferente de horror que não vinha da violência, mas de forçar Dexter a enfrentar quão frágil seu senso de si realmente era, e quanto dele havia sido construído em coisas que poderiam facilmente desmoronar. A fundação desta história de horror começou com sua origem compartilhada. Ambos os irmãos testemunharam o mesmo evento traumático, o assassinato brutal de sua mãe num container de transporte, onde ficaram sentados em poças do sangue dela por dias antes de serem descobertos. Este trauma criou as mesmas condições psicológicas em ambos os meninos, plantando as sementes para suas tendências homicidas. A percepção que assombrou Dexter ao descobrir a existência de Brian foi que a única diferença significativa entre eles era a circunstância. Dexter foi adotado por Harry Morgan e recebeu uma saída estruturada para sua escuridão, enquanto Brian foi abandonado a instituições onde seus impulsos apodreceram sem controle. Conforme Dexter juntava as peças da identidade de Brian através das pistas deixadas em cada quadro de assassinato, ele confrontou uma pergunta mais aterrorizante que qualquer ameaça física. Eu só sou quem sou por causa do código de Harry? Sem ele, eu seria exatamente como Brian? Isso desafiou a ideia de que Dexter estava no controle, que tudo que ele acreditava que o fazia diferente de Brian poderia ser apenas comportamento aprendido, construído em cima dos mesmos instintos com que ambos começaram. Cada morte na série de Brian serviu como um degrau em direção ao seu reencontro inevitável. Diferente de outros antagonistas que viam Dexter como inimigo ou obstáculo, Brian o via como sua única família verdadeira, a única pessoa que poderia entendê-lo completamente. A tragédia na perspectiva de Brian, ele não se considerava um vilão, mas sim um libertador tentando libertar seu irmão do que ele percebia como prisão psicológica. Destruir Dexter nunca foi seu verdadeiro objetivo. Seu único objetivo era reconstruir o vínculo que ele acreditava que eles estavam destinados a ter, livre dos limites do código de Harry. O que me leva ao confronto final entre Dexter e Brian, que carregou mais peso emocional que qualquer momento na série. O que o tornou inesquecível foi o silêncio entre eles. Quando Dexter fez a escolha de matar Brian ao invés de Debra, a parte mais perturbadora foi o fato de que Brian não resistiu. Ele não implorou, ele não explodiu. Ele apenas ficou ali, calmo e parado, com uma expressão que dizia tudo. Não havia raiva, apenas uma espécie de compreensão desapontada. Naquele último momento, Brian ainda parecia acreditar que Dexter poderia escolhê-lo, e percebeu que ele nunca faria. Aquela expressão ficou com Dexter muito depois do momento ter passado. Outros vilões vieram e foram ao longo dos anos, trazendo seu próprio tipo de caos. Mas a sombra de Brian nunca saiu porque ele era único. Sua morte não fechou um capítulo. Abriu uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Ninguém mais entrou tão fundo na cabeça de Dexter. E ninguém jamais ficou lá do jeito que Brian ficou. No episódio Nebraska da temporada 6, Brian reapareceu como uma manifestação do subconsciente de Dexter, o incitando a abandonar o código e abraçar matança irrestrita. Esta ressurreição psicológica confirmou o que havia sido implícito em toda a série, que a influência de Brian nunca foi verdadeiramente exorcizada da mente de Dexter. O Ice Truck Killer permaneceu eternamente presente como a voz da tentação. O caminho não tomado, o irmão que ofereceu aceitação completa ao custo de abandono completo da contenção. O que tornou Brian mais aterrorizante que qualquer um que Dexter enfrentou depois foi a forma como sua presença forçou Dexter a fazer perguntas que ele nunca quis enfrentar. Ele sempre esteve destinado a se tornar um assassino? O código de Harry realmente o salvou? Ou apenas lhe deu permissão para continuar matando com a consciência limpa? Brian não tentou expor Dexter ou machucar as pessoas que ele amava. Ele puxou o chão debaixo de seus pés e o deixou se perguntando se ele jamais realmente soube quem ele realmente era. Vilões posteriores tentaram arruinar a vida de Dexter, mas Brian foi atrás de sua identidade. Ele fez Dexter confrontar a ideia de que talvez não houvesse versão moral dele mesmo para se agarrar. Talvez a única diferença real entre eles fosse timing. Quem chegou até ele primeiro e que regras eles foram ensinados a seguir. E se isso era tudo que os separava, então a linha que Dexter havia passado anos caminhando era frágil o suficiente para quebrar a qualquer momento. O ritual de assassinato, a manipulação e sua identidade literal combinados são o que fazem do Ice Truck Killer, sem questão, o vilão mais aterrorizante de Dexter. Se você curtiu o vídeo, certifique-se de se inscrever com notificações ativadas e eu te vejo no próximo vídeo sobre o Sergeant Doakes, sabendo que Dexter era um serial killer.